Olá, bem-vindos ao Lugar de Expressar. Meu nome é Ana Luísa Miranda e hoje eu vou contar um pouquinho de como que essa história começou. Quando eu fui fazer um resgate de quando tudo isso veio, eu tive que voltar lá na minha primeira infância. E daí eu fui olhar para Ana Luísa criança e percebi que, apesar de gostar de brincar com as crianças da minha idade, eu sempre gostava de conviver com as pessoas mais velhas que eu. Eu sempre fui muito perguntadeira. Minha mãe conta que eu falava demais, contava muito caso, uma criança que expressava muito. Eu me lembro de pedir o meu pai para ficar contando história, as histórias dele, de verdade, de quando ele vivia na roça e contava um monte de bagunça que ele aprontava. E eu lembro que eu era pequenininha, sentava num tamborete, ficava até com as perninhas assim balançando, o pé nem encostava no chão ainda, e ele terminava de contar a história, eu falava assim, conta outra, ou então eu falava assim, conta de novo. Eu gostava de histórias, né? E parece que eu entrava naquele universo. E eu sempre fui assim. Sempre observei que eu gosto de conviver com as pessoas que são mais velhas que eu. E outra, que eu sempre gostei de escutar o que elas tinham para me contar. Isso ficou guardado em algum lugar. Fui crescendo, fui fazendo, né, a minha vida escolar normal, os meus conflitos normais da vida. Até que eu percebi que eu precisava voltar lá naquela Ana Luísa. Aquela que gostava de falar, de escutar, gostava de conviver. Porque quando eu entrei na faculdade, por volta lá dos 19 anos, eu entrei teoricamente num lugar em que era convencional. Crescer, fazer um curso superior, ter uma carreira, um emprego bacana, e casar, constituir família, e ali estava uma verdade certa, já estava garantido o meu sucesso. Só que para mim não é assim. Eu não consegui ser assim, porque na verdade, aquilo que eu não consigo é porque não sou eu. Só que eu tive que passar 16 anos dentro de uma carreira executiva, dentro de um universo de empresa, de resultados, de chefes, hierarquias, tarefas, metas. E foi bom. Eu tive que passar por isso. Só que quando eu voltei para o meu resgate interno, eu não cabia mais nesse lugar. Perceba, são lugares maravilhosos por onde eu passei, mas eu não estava mais nesses lugares. Eu estava em algum outro plano. E aí eu comecei a adoecer. Olha que interessante. Eu percebi que se eu não fosse aquilo que eu vim para ser, eu nem sabia o que era. E eu me sentia culpada por isso. Como que eu não sei o que eu quero da minha vida? Não, eu não sabia. E talvez até nem saiba ainda, mas tudo bem. Isso aí são conversas para os próximos momentos. Eu comecei a entrar num processo depressivo muito acelerado. Eu me desconectei da vontade de, por exemplo, sair da cama. Eu não queria sair da cama, eu não queria levantar de manhã, eu não tinha propósito. Eu tive que buscar ajuda, eu tive que reconhecer que eu sozinha já não dava mais, eu não conseguia respirar mais. Precisei de ajuda. Fui para os tratamentos convencionais, psiquiátricos, terapia. Apesar de eu estar nesse processo de autodescoberta, terapias, há mais de 20 anos. Eu sempre busquei algo que estava em algum lugar que eu não sabia onde. E eu retomei esse processo com mais afinco quando eu fui parar em cima da cama. Isso tem mais ou menos uns 5 anos. Eu tive que redescobrir o que fazia sentido para minha vida. E aí eu descobri o yoga. Eu fui praticar yoga. Eu fui estudar yoga, eu fui me transformar através daquela ferramenta que estava disponível, mas eu nunca tinha ouvido falar de forma mais de perto. Eu achava que era alongamento, posturas, enfim, não tinha me interessado. E aí eu comecei a estudar e me apaixonei e eu me transformei. Mas na verdade eu não me transformei em algo que eu não era, eu só retomei
aquela Ana Luísa que já existia dentro de mim. E aí eu comecei a ensinar isso para as pessoas. Não que eu fosse a fonte do conhecimento, absolutamente. Não é desse lugar que eu falo. Eu falo de um lugar em que eu posso mostrar para as pessoas, a partir de uma base de referência muito sólida, porque eu estudo para conseguir passar algum conhecimento, e eu me colocar disponível para ser um canal. Quando eu comecei a ensinar para as pessoas o caminho que eu tinha percorrido, o vale que eu tinha entrado, de escuridão, de dor, de angústia, de falta de propósito, e comecei a perceber que eu podia, talvez, contar isso para as pessoas, aquilo começou a pulsar dentro de mim. Então eu fui dar aula de yoga. Saí do mercado convencional, depois de 16 anos, depois de adoecer, depois de me entregar, aí eu comecei a respirar de novo. Falei, opa, tem outra forma de eu viver essa vida aqui. Não é possível que era só aquilo. Praticando yoga, eu descobri que eu podia fazer muito mais. Começou a pulsar dentro de mim alguma vontade que passava, inclusive, dos limites do que o yoga estava me oferecendo naquele momento. E eu voltei para Ana Luísa que contava caso. Voltei para Ana Luísa que contava histórias, que escutava a história. Ali eu me reconectei. Então eu resolvi fazer uma transição, mais uma de tantas outras que eu vou poder falar com vocês. Eu não fiquei mais somente na prática e no ensino do yoga. Eu percebi que eu tinha que ensinar aquilo que eu passei. Perceba, eu quero contar as minhas referências. Talvez isso te inspire a fazer o mesmo. Talvez você esteja numa busca de algum outro sentido na sua vida. E quando eu me permitir mudar, quando eu me permitir ser uma Ana Luísa a cada instante, quando eu perceber que eu não precisava estar naquela caixinha de comportamentos convencionais e pude passar daquela cerquinha que eu mesma construí para mim, e eu pude me libertar daquilo, eu acessei o meu chamado. É como se eu escutasse uma voz muito profunda, como se fosse o Espírito Santo dizendo para mim assim: vai, fala, conta como foi. Conta como foi para você. Talvez exista uma sementinha dentro de você que também só esteja precisando de ser enxergada, para que ela possa crescer, para que você possa encontrar o seu lugar nesse mundo. Porque todos nós temos o nosso lugar. Dentro de cada um de nós existe um propósito que às vezes está muito além do nosso entendimento racional. Talvez o entendimento esteja aqui no coração. Quando eu cheguei aqui dentro, eu entendi que eu não podia mais ficar calada. Eu queria dividir com vocês. Esse é o lugar de expressar. É um lugar em que a gente vai poder conversar, trocar ideias, falar de livros, filmes, conversas, situações, falar da vida, meditação, yoga. O que te inspira a se expressar nesse mundo? O YouTube, ele pede que a gente se expresse. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, manda para alguém que talvez esteja precisando olhar para dentro, para reconhecer qual é essa história que essa pessoa pode construir. Assim como eu estou construindo a minha, junto com você. A gente se vê nos próximos vídeos. Esse é um lugar de muita expressão. Até breve.